11 taças em menos de 3 anos. No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero falar sobre o Flamengo, que deu mais uma volta olímpica da Taça Guanabara, que equivale ao primeiro turno do Campeonato Carioca. Também te trago informações sobre Hulk e Cuca. O atacante reclamou de forma pública do treinador e você vai saber da resposta do Cuca nesse vídeo. Tem novidades também a respeito do Corinthians e mais pressão em cima de Wagner Mancini, com direito a protestos do torcedor. Gaviões da Fiel quer de forma imediata a demissão de Wagner Mancini. Para completar os valores da venda do Soteldo, Peixe vai ficar ainda com um percentual de uma venda futura e, de acordo com o presidente do clube, o Santos está liberado para contratar atletas. É bom que se aproveite logo essa janela. Por último, mas não menos importante, as semifinais do Campeonato Gaúcho definidas, além da final da Copa do Nordeste. Tudo isso a partir de agora. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar as informações, pedir para deixarem like, se inscreverem no canal, apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se, combinado? Bom, bora começar o vídeo, não sem antes passar uma dica super importante. Esse vídeo é patrocinado pela AGClub7.bet, uma casa de apostas brasileira que tem como embaixadores a Luiz Chulap e Milene Domingues. E tem novidade no site, chegou na AGClub7.bet o Roleta Brasil. Primeiro e único cassino online totalmente em português. Dá uma olhada no vídeo. O número da rodada é o número 16. 16 é par, 16 é... São jogos diários guiados por croupiers brasileiros, que assim como em cassinos físicos, interagem contigo e permitem a experiência e a segurança que qualquer cassino de luxo te oferece. E para ser ainda melhor, a AGClub7.bet preparou um presente para você. Se cadastrando agora no link que está na descrição desse vídeo, você vai ganhar R$7 para apostar em todas as opções do cassino, incluindo o Roleta Brasil. Aí você pode estar se perguntando, mas Nicola, já tem o cadastro. Bem fácil. Vai no site da AGClub7.bet, procura pelo chat e envia o cupom Canal do Nicola, que você vai ter direito a esses mesmos R$7 para apostar. Isso porque na AGClub7.bet a sua aposta é ganha. Bora começar o vídeo falando sobre o Campeonato Gaúcho, que definiu nesse sábado os 4 semifinalistas e mais os confrontos para essa fase do Campeonato Gaúcho. O Grêmio ficou com a melhor campanha, seguido pelo Internacional, depois o Juventude e por último o Caxias. Até por isso, Grêmio e Caxias se enfrentam numa semifinal, Juventude e Internacional na outra. Grêmio e Inter, por terem feito melhor campanha, têm a vantagem de decidir dentro de casa, confronto em 2 jogos. O Grêmio fez 24 pontos, já contando com a vitória por 3-2 contra o Ipiranga em Erechim nesse sábado, na estreia do Thiago Nunes. Diego Souza, Léo Pereira e Wanderson fizeram 3-0 para o Grêmio, que bobeou, tomou 2 gols e no intervalo de apenas 2 minutos, mas conseguiu segurar o 3-2. Já o Internacional goleou o Sportivo, 5-0 Sportivo, um dos piores times do campeonato, gols de Zé Gabriel, Nonato, Yuri Alberto, Dourado e Rodinei. O Inter como segundo colocado, 23 pontos, somente 1 ponto a menos do que o Grêmio, vai ter o Juventude como adversário e a tendência, se tudo correr dentro da normalidade, é de Grenal na final. Se o Campeonato Gaúcho já definiu seus 4 primeiros colocados, já temos na Copa do Nordeste as finais definidas. Bahia e Ceará, que já se enfrentaram na final da temporada passada, voltam a ser adversários em 2021. Ceará venceu com alguma facilidade, vitória por 2-0, gols marcados pelo Vina e pelo Messias. Gabriel Dias ainda foi expulso nos minutos finais e ficou fora, ou vai ficar fora, do primeiro confronto contra o Bahia. Já o Bahia precisou chegar à decisão por pênaltis para passar pelo Fortaleza. 0-0 no tempo normal, 4-2 nos pênaltis, e a grande história das penalidades foi o Matheus Teixeira, que é reserva do Douglas, goleiro do Bahia. O Douglas testou positivo para a Covid e o Matheus Teixeira apareceu bem durante o jogo e mais ainda na decisão por pênaltis, ao pegar 2 pênaltis. Desperdiçaram os pênaltis o Bruno Melo e o Robson. Dessa maneira, Bahia e Ceará se enfrentam, o Bahia buscando o tetra, o Ceará buscando o tri. Para arrematar, queria te contar que o Ceará fará o segundo jogo final em casa, por ter melhor campanha do que o Bahia. Ceará que não perde na Copa do Nordeste há incríveis 22 jogos, mais novo recorde da competição. Quero falar agora sobre o Santos, que cravou nesse sábado de forma oficial a venda de Soteldo. 4 milhões de dólares, que equivale a mais ou menos 22 milhões de reais. Essa grana equivale aos 50% a que o Santos teria direito. Mas
O Santos não vai ficar com absolutamente nada dessa grana, inclusive todo o dinheiro será repassado ao Huachipato. O Santos ainda vai ter a obrigação de pagar mais 500 mil dólares para saldar o valor total que devia ao Huachipato. Essa grana vai ser parcelada a partir de junho. Só para você entender como era grave a crise e a dificuldade do Santos em relação ao Huachipato. Compra fechada em 3 milhões de dólares, o Santos recebe 4 milhões e passa todo o dinheiro e ainda fica devendo mais 500 mil dólares. Juros e correção monetária ajudam a explicar essa situação. Ao menos o Santos garantiu 12,5% do valor de uma venda futura. Se o Soteldo for bem no Toronto FC, seu novo clube, o Santos fica com um percentual pouco mais de 10% da próxima venda. O contrato já foi assinado ao longo do sábado. O Soteldo embarca nas próximas horas rumo ao Canadá para fazer exames médicos e para se tornar o mais novo jogador da Major League Soccer. Para arrematar a respeito do Soteldo, vale lembrar que o Soteldo abriu mão da grana que teria direito pela rescisão do contrato e os representantes dos empresários do Soteldo também abriram mão de receberem comissão, tudo para que o negócio saísse. É importante contar que, de acordo com o Santos, na nota oficial divulgada pelo clube, o Santos consegue agora se livrar daquela punição imposta na FIFA e nesse momento, até que surge uma nova punição, o Santos tem algumas dívidas recorrentes, o Peixe está liberado para contratar jogadores. Separei o trecho da nota que trata a esse respeito, abre aspas. Com esse transfer ban resolvido, abrimos uma janela para podermos considerar contratações pontuais dentro da responsabilidade financeira que assumimos no clube, de atletas para incorporar o elenco, fecha aspas. Só para arrematar de vez sobre esse assunto. Conversei com um membro da diretoria do Santos e esse membro disse que o Soteldo vinha pisando bastante na bola fora de campo. Ele se reapresentou com bastante atraso depois de ganhar permissão para passar mais alguns dias na Venezuela, não gostou de ter tomado a multa e vinha cobrando bastante do atual presidente em relação a salários atrasados. Então, até olhando por esse prisma, os dirigentes do Santos entendem ter feito o melhor negócio. É bem verdade que o Santos deixa de ter um dos seus principais protagonistas. Bora falar agora sobre o Corinthians, que faz jogo de vida ou morte contra o Santos nesse domingo às 8 horas da noite na Vila Belmiro. Nem tanto pela classificação, o time está bem tranquilo no Campeonato Paulista, são 18 pontos na liderança do grupo, contra 6 do Internacional, da Internacional de Limeira, do Santo André e do Botafogo. O grande ponto é que existe uma enorme pressão em cima dos atletas e principalmente do Wagner Mancini. Daqui a pouco eu falo sobre o mais novo episódio envolvendo o Mancini. Antes queria contar a respeito do time que deve enfrentar o Santos. Mancini abriu mão de 8 titulares da partida contra o River Plate do Paraguai no empate em 0-0 no meio da semana. São eles: Fagner, Bruno Mendes, Gil, Fábio Santos, Camacho, Luan, Otero e Jô. Esses caras nem foram relacionados, não participam da viagem e estão completamente fora. O provável Corinthians para esse clássico tem Cássio, João Vitor, Gemerson, Raul, Gustavo e Piton, Gabriel ou Xavier, Cantilho ou Ramiro, além de Mosquito, Vitinho e Varanda, com o Cauê de centroavante. Time bem mesclado, o time reserva do Corinthians tendo o Cássio no gol e talvez o Gabriel entre os titulares. O que dá para esperar do Corinthians? Bastante raça, especialmente depois do protesto da Gaviões da Fiel, realizado na porta do CT nesse sábado. Alguns membros da principal torcida organizada do Corinthians estiveram no centro de treinamento alvinegro e cobraram bastante. As faixas que eles levaram tinham os seguintes dizeres, abre aspas, Mancini fora já, Duílio estamos de olho, Duílio arruma essa C3 pontinhos, clássico é guerra, salário grande, futebol pequeno e depois a última, jogador sem vontade. Então, com esse clássico é guerra, já deu para sentir que apesar de ser um time em reserva, os torcedores do Corinthians esperam por um bom desempenho, por um bom rendimento contra os reservas do Santos. Vale a lembrança de que o Santos já entra em campo na próxima terça-feira com o Boca Juniors, até por isso o Ariel Holan, técnico do Peixe, também vai poupar vários de seus titulares. O grande problema para o Mancini é que essa semana é extremamente decisiva. Cheguei a contar para vocês que nesse momento ele não corre risco de demissão, mas se não pontuar ou não fizer boas apresentações contra Santos, contra Peñarol na quinta-feira em jogo da Sul-Americana, e especialmente contra o São Paulo no próximo domingo, na Neoquímica Arena, pode ocorrer sim a demissão de Wagner Mancini. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro e mais especificamente sobre a briga que se tornou pública entre Hulk e Cuca. Já existiam rumores de que o atacante andava insatisfeito com o tempo de jogo que o treinador atleticano vinha dando para ele. E agora, nesse sábado, foi a grande comprovação de que, de fato, as duas lideranças no Galo não se bicam. É que depois da vitória do Atlético contra o Atlético por 1-0,
Na última partida da fase de grupos do Campeonato Mineiro, o Hulk foi titular, jogou os 90 minutos. É bem verdade que jogou ao lado de apenas reservas, mas o Hulk não gostou e deixou bem claro como anda insatisfeito com o Cuca. Ele disse na entrevista pós-jogo o seguinte, abre aspas, eu queria muito estar jogando no meu melhor nível. Não é só estar bem fisicamente, você precisa de confiança. E confiança requer minutos jogados. Infelizmente não estou tendo isso, temos que ser verdadeiros. O Hulk prosseguiu, dessa vez sendo ainda mais enfático em relação a Cuca. Abre aspas. Preciso de jogos, preciso de ritmo, preciso de confiança para poder apresentar meu melhor futebol. Desde que o professor Cuca chegou aqui, acho que não tive uma sequência de 3, 4 jogos seguidos. É muito difícil, fecha aspas. Só para ilustrar que essa reclamação do Hulk não parece fazer muito sentido. Desde que ele foi contratado, o Hulk já disputou 9 partidas com a camisa do Atlético Mineiro. Um único gol marcado em cobrança de pênalti numa vitória fácil contra o Coimbra. O grande lance é que desde a chegada do Cuca, o Hulk esteve à disposição em 7 vezes e jogou as 7. Ele só não atuou contra o Boa Esporte quando estava suspenso porque havia sido expulso contra o Cruzeiro. Nos 7 jogos do Hulk sob o comando do Cuca, ele foi titular em 4 e saiu do banco de reservas em 3. Então a reclamação do Hulk não parece fazer muito sentido. E basta olhar 1 ou 2 jogos do Hulk para saber que ele não tem condição de ser titular. Não tem jogado bola para isso. Está claramente fora de forma, não tem velocidade. Até as conclusões, que sempre foram um grande mérito dele, não tem rolado. Então essa reclamação do Hulk de forma pública é absolutamente descabida, pelo menos na minha avaliação, levando em consideração que ele é o jogador mais bem pago e o mais caro, por consequência, do elenco do Atlético, ganha R$1.300.000 por mês, 800 mil em salário, 500 mil entre direitos de imagem e luvas. O Cuca, no vestiário, foi perguntado sobre o assunto e respondeu da seguinte maneira, abre aspas, não ouvi, mas ontem, ou seja, na sexta-feira, tive uma conversa com ele antes do treino. Perguntei em qual posição ele queria jogar. Ficou decidido que ele iria jogar de 9. Depois, no jogo, vi que ele estava com uma certa dificuldade ali e o coloquei na ponta direita. Foi no momento em que o Sacha entrou em campo. Depois, o Hulk até foi devolvido para a função de centroavante e o Cuca completa. Como eu havia prometido, ele iria jogar os 90 minutos. Essa tranquilidade eu passei para ele. Agora a sequência de minutos é recíproca. Você dá a sequência de minutos quando você tem um jogador te dando o respaldo, fecha aspas. Cuca até foi delicado, foi cordial, mas deixou bem claro que o Hulk só não vem jogando com mais frequência como titular porque não vem merecendo. Assunto absolutamente encerrado, pelo menos na minha avaliação. O Hulk precisa jogar mais e falar menos. Bora fechar o vídeo para falar sobre mais um título do Flamengo. São 11 voltas olímpicas desde o início de 2019. É bem verdade que nessa conta, 5 títulos são de um mesmo torneio. O torneio menos importante de todos, o Campeonato Carioca. Aí você deve estar se perguntando, Nicola, se o Campeonato Carioca é disputado a cada ano e a gente está no 3º ano, como é que o Flamengo pode já ter ganho 5 títulos cariocas? É que no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro tem título para a Taça Guanabara, título para a Taça Rio, que equivalem a 1º e 2º turno. Nessa temporada vai ser um pouco diferente. A Taça Guanabara equivale à fase de grupos, a Taça Rio vai premiar o melhor entre o 5º e o 8º colocados. E nessa conta de 11 títulos, que os próprios jogadores e dirigentes do Flamengo têm feito, estão incluídas conquistas do Campeonato Carioca. Só para exemplificar e para trazer os números direitinho. Dos 5 títulos que eu te contei, são 2 campeonatos cariocas, de 2019 e de 2020. De 2021 ainda não foi conquistado. A gente ainda está em meio à disputa. O Flamengo ainda conquistou uma Taça Rio, de 2019, e a Taça Guanabara, de 20 e de 2021. Então, você soma 5 taças de um mesmo torneio. É bem verdade que há títulos bem expressivos desde 2019. O Brasileiro, de 2019 e de 2020, a Libertadores de 2019, a Recopa de 2020, além da Supercopa do Brasil de 2020 e 2021. São 11 taças no total. E isso fez com que vários jogadores pudessem posar para fotos, tirar sarro. Por exemplo, o Gabigol, que outro dia foi zoado pelo Galarza. O Galarza, meia paraguaio do Vasco, se referiu ao Gabigol como fraco depois da vitória do Cruz Maltino por 3-1 em cima do Flamengo. O Galarza, meio campo paraguaio do Vasco, se referiu ao Gabigol como fraco depois da vitória Cruz Maltina por 3-1 em cima do Flamengo outro dia. O Gabigol deu a resposta nesse sábado, mostrando ou legendando uma foto dele com a taça, escrevendo, tá fraco, tá muito fraco, irmão, mandando uma mensagem, um recadinho pro Galarza. Diego também postou foto, Marcos Braz, enfim.
houve celebração da maior parte dos representantes do Flamengo, embora eu tenha sentido o Arrascaeta e o Isla não muito animados com esse título da Taça Guanabara. De qualquer maneira, é importante contar que o título só foi conquistado depois da vitória por 2-1 em cima do Volta Redonda. Jogo disputado nesse sábado, Michael e Vitinho marcaram para o Flamengo, o Bruno Barra marcou para o Volta Redonda. Com esse resultado, o Flamengo ultrapassou o Volta Redonda e terminou a primeira fase com 23 pontos, a primeira colocação já está garantida. Volta Redonda, que era primeiro, caiu para terceiro. Isso porque a Portuguesa também venceu nesse sábado, chegou aos mesmos 21 pontos do Volta Redonda, mas prevaleceu nos critérios de desempate. E para piorar, o Voltaço ainda pode ser ultrapassado nesse domingo pelo Fluminense. Flu tem 19, joga contra o Madureira, se vencer vai a 22, e aí a gente vai ter Flamengo em primeiro, Fluminense em segundo, Portuguesa em terceiro e Volta Redonda em quarto. Se esse cenário que eu acabei de descrever for o real, a gente vai ter Flamengo e Volta Redonda se enfrentando numa semifinal, Portuguesa e Fluminense, ou Fluminense e Portuguesa se enfrentando na outra. Primeiro contra o quarto, o segundo contra o terceiro. As grandes vantagens que os times com melhor campanha levam para essa fase de semifinal são o fato de atuarem na partida decisiva como mandantes e poderem jogar por 2 resultados iguais, vitória e derrota com o mesmo saldo ou por 2 empates. O Flamengo terá essa vantagem como líder do campeonato na Taça Guanabara. Bom, pessoal, eram todas essas as várias informações que eu queria dividir com vocês na manhã desse domingo. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, vai sentar o dedo nesse botãozinho vermelho de inscreva-se. Não custa nada para vocês e dá uma baita ajuda para que o canal do Nicola continue crescendo. Vai ter a tradicional live de domingo, só não defini o horário ainda. Como tem jogo grande e importante do Campeonato Paulista às 8 e às 10 da noite, é possível que a gente antecipe a live. Talvez ela ocorra entre as 6 e as 7 da tarde. 6 da tarde ou às 7 da noite, vou contando para vocês ao longo do dia aqui no canal. Combinado? Abraço, tchau, tchau!